um empreendedor de sucesso não é necessariamente um gestor de sucesso. Gestores de sucesso não são necessariamente empreendedores de sucesso. Para eu criar uma empresa nos estágios iniciais de sucesso, eu quero dizer, para eu criar uma empresa que tenha mercado, que eu consiga vender, que tenha lucro inicialmente, eu posso ser um bom empreendedor e não preciso ser necessariamente um bom gestor. A partir de um determinado momento, eu preciso ser um bom gestor também. Né? E prova diz o seguinte, que o número, esses dados são dados do mercado americano nos Estados Unidos, o número de empresas, principalmente quando a gente olha startups, tá? O número de startups que nascem com um time de fundadores e que continua com esse mesmo time na gestão do negócio é menor do que o número de empresas que nascem então, com times de fundadores, empreendedores, e que, a partir de determinado momento, o negócio é assumido por um gestor. Sai de cena da gestão do negócio os fundadores. Mas não é porque os investidores exigem isso também? Também. Mas por que os investidores exigem isso? Eles exigem isso porque, muitas vezes, tem outros motivos. Mas o principal deles é o seguinte, porque a capacidade empreendedora não é a mesma capacidade gestora. E na medida que uma empresa cresce, o empreendedor precisa crescer junto, precisa amadurecer junto. Isso não acontece, não é sempre que acontece. Sim. Então, o empreendedor ele precisa absorver novas competências, ele precisa aprender novas coisas, novos trabalhos, que quando a empresa era muito pequena, esses trabalhos não existiam. Exemplo, liderança, gestão de pessoas. Quando é uma startup que tem 3, 4 pessoas, todos são sócios, isso não é necessariamente necessário, não é necessário, na verdade. Desculpe a redundância, mas agora, quando a empresa cresce e tem um número bem maior, começa a ter um número muito maior de gente dentro de casa, eu preciso ter essas habilidades. Eu preciso ter habilidade financeira, eu preciso ter habilidade de relacionamento com fornecedores, me relacionar com os clientes de outra forma, e assim por diante. Então, isso é algo muito interessante também, né? Que o empreendedor de sucesso, ele tem características, algumas características dele são diferentes das dos gestores de sucesso. Então, quais, por exemplo, o gestor, ele tende a ser muito mais analítico do que o empreendedor. Porque o gestor, eu sempre digo, é o cara chato da história. O gestor é o cara que ele vai dizer o seguinte, ele é o cara que tem o cockpit do avião na frente e é ele que vai saber como é que está o combustível, como é que está a pressurização, quantos pés de altura está, qual a direção que está indo. Ele vai saber controlar a máquina inteira, medir a máquina inteira. E o empreendedor, ele é o cara, muitas vezes, de novo, do fazer acontecer, do abrir mercado novo, de trazer inovação. Né? E aí tem histórias famosíssimas nesse sentido. Vamos pegar a mais famosa de todas que existe na história do capitalismo, que é da Apple. Todo mundo conhece essa história. Né? Então, o Jobs era um baita empreendedor, ao mesmo tempo um baita técnico. E aí a empresa começa a crescer, como o Davidson fala, por pressão externa. Ele, que era um cara super jovem, à frente de uma empresa que já estava crescendo muito, vai lá e contrata o CEO da Pepsi. E o CEO da Pepsi, ele entra com uma postura de gestão. Ele diz o seguinte, o problema da Apple era fluxo de caixa. Eu precisava, porque a IBM lançou um computador mais barato que o Macintosh, estava vendendo muito mais que o Macintosh, e o Sculley fez o quê? Que era o presidente da Pepsi. Ele pegou e disse, a gente tem que continuar respirando, manter o fluxo de caixa. E o Jobs estava preocupado em fazer o melhor Mac do mundo. Então, hoje todo mundo conhece a história, o Steve Jobs saiu do próprio negócio, foi retirado do próprio negócio, foi lá, criou várias outras empresas, né? Tinha uma que era Next, se não me engano. Isso, e a Pixar. A Pixar, e assim por diante.
Quando ele volta para a Apple, ele volta já com uma bagagem de gestão que ele não tinha antes. Volta preocupado com custo, com budget, com uma série de outras coisas que antes não apontavam de maneira tão forte no radar dele. Então, o que é importante a gente entender? Que essas características mudam de acordo com a trajetória do empreendedor e da empresa. No começo, o que é absolutamente necessário? Tomada de risco, proatividade, inovação. O empreendedor é um cara que faz. É um cara que, e para mim, isso é uma coisa que eu estou lendo bastante agora, eu quero entender melhor, é uma coisa que eu vejo, me parece que é uma característica muito assim, comum nos empreendedores de sucesso, que é a maneira que eles lidam com o próprio ego, com as próprias emoções. E aí, a literatura nisso mostra que os empreendedores têm o que a gente chama de capital, também muito forte, capital psicológico, capital humano e capital psicológico, humano e emocional. O capital humano é o seguinte: experiências passadas e nível de educação. O quanto que eu fui educado em gestão ou na minha área técnica. Digamos, eu vou criar um negócio de máquinas pneumáticas e eu sou formado em engenharia mecânica. Isso ajuda. Ao mesmo tempo, quanto mais experiência acumulada eu tenho na área na qual eu empreendo, maior é a minha taxa de sucesso. Isso eu provei num estudo envolvendo mais de 100 mil pequenas empresas ao redor do mundo. A educação voltada ao empreendedorismo, a educação formal, também ajuda. Mas desde que eu mobilize essa educação na prática, senão não adianta de nada, claro.